Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Estamos muito felizes de poder estar participando do aniversário de 62 anos do Grupo Espírita Irmãos Astecas, GEA, fundado em 23 de abril de 1959. Uma verdadeira maravilha, nós e o mundo espiritual, poder contarmos com uma casa espírita dedicada por tantos anos a consolar pelo esclarecimento, através dessa doutrina bendita que é o Espiritismo. Então, nós damos nossos mais sinceros parabéns a todos os membros do GEA, na pessoa do Sr. Zico e da Valquíria, em especial, assim como a todos os que buscam esta casa, como quem busca uma escola para o espírito imortal, que afinal é o que todos nós somos. Que vocês, meus irmãos queridos, recebam o nosso afetuoso abraço. E hoje nós falaremos sobre a transição planetária, mas nós daremos um enfoque muito especial no que vem a ser essa transição. Em poucas palavras, nós poderíamos dizer que a transição planetária é a virada do nosso crescimento interior. Nós podemos observar a própria natureza quando a gente vê que tudo começa numa semente, que logo vem as folhas, as flores, os frutos que vão amadurecendo, e aí vem a época da colheita. E como tudo no universo segue uma lei de universalidade, o planeta também passa por esse processo. Então nós, como sementes, temos também, vamos dizer assim, as nossas folhas, e nós também vamos florescendo, vamos dando frutos, e aí chega o momento em que nós vamos ter que fazer a colheita. Agora, esses frutos, eles podem ser bons ou maus. Então, primeiro, nós homens fomos amadurecendo, dominando técnicas para saber lidar com as forças da natureza, por exemplo, e depois nós fomos aprendendo a se organizar em comunidade, a gente sabe disso. É o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, onde o Espírito Lázaro vai dizer que na sua origem o homem tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações. E quando o homem está mais instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o requinte desse sentimento é o amor. Então, o homem, ele foi desenvolvendo o seu intelecto até que chega um momento em que o ser humano ele começa a experimentar uma nova necessidade, que é a necessidade do crescimento interior. Daí a transformação moral, daí essa transição do planeta. E essa virada, então, é o momento que nós estamos vivendo, neste momento, onde nós vamos sair daquilo que é exterior para nos voltar para dentro de nós mesmos. Até mesmo, como nós vimos em um estudo anterior, no próprio Apocalipse, que quer dizer revelação, não sei se vocês se recordam, que é tirar o véu. Mas tirar o véu de onde? Será que são das catástrofes? Não. É tirar o véu daquilo que existe de melhor em nós. É descobrir o que está dentro de nós mesmos. Por quê? O que nós encontramos quando nós estamos neste momento em que a gente está nessa busca? Encontramos um mundo de emoções necessitando ser tirado o véu, ser descoberto. Como quem estava nas cavernas encontra uma natureza totalmente inexplorada. Então é muito interessante porque a palavra emoção, meus irmãos, a etimologia dessa palavra significa movimento para fora. Daí a necessidade de transformação. E também a palavra trans, que quer dizer através de, forma, que quer dizer modo pelo qual uma coisa existe ou se manifesta, e actio, que significa ação. Então, transformação é transformar a nossa ação. Através das nossas ações, nós mudaremos as formas pelas quais nós manifestamos as nossas emoções. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que as emoções ruins elas têm que ser aniquiladas em nós, destruídas.
E a gente lembra de um diálogo muito bonito de Joana de Cusa, que é uma das reencarnações de Joana de Ângeles, quando ela pergunta diretamente para Jesus: por que Deus não impõe as suas verdades aos seus filhos de uma vez por todas? Por que Deus não fulmina com um raio, por exemplo, um tirano que semeia a morte e que semeia a dor? E Jesus amorosamente responde assim: Deus não extermina as paixões, que são os nossos vícios, transforma-os. Então, a gente vai vendo que são energias que precisam ser transmutadas. E este é o momento dessa transmutação. Então, é um momento extraordinário para o nosso espírito mortal, né? E aí é muito interessante que esse momento da transição planetária, nós vamos fazer a transição de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Nós vamos nos ater àquelas parábolas escatológicas de Jesus. Essa palavra escatológica deriva do grego eschatos, que quer dizer o último, o mais distante, o extremo. Por quê? Porque ex quer dizer fora de. A mesma coisa de expiação. Ex, extrair, pia, pureza, ação de extrair, literalmente, ação de extrair a pureza que existe dentro de nós. Então, expiação não é só pagar a dívida, não. É justamente fazer essa virada de extrair a beleza que existe dentro de nós. Então, parábolas escatológicas significam fim dos tempos, algo nesse sentido, mas o sufixo logia quer dizer estudo. Então, forma o significado literal de estudo das últimas coisas ou estudo do fim dos tempos. Mas o que Jesus quer dizer com essas parábolas? Quer dizer que nessa transição o mundo vai acabar? Não. São parábolas que Jesus vai dizer de tempos, ele vai nos dizer de ciclos que são fechados. E é isso que está acontecendo agora nessa transição. A gente está deixando um ciclo para chegar em outro ciclo. Então, o que está acontecendo na realidade? Nós estamos, graças a Deus, deixando morrer o homem velho em nós, para permitir nascer o homem novo em nós também. Então, são ciclos fechados por uma ceifa, uma colheita, uma aferição de valores por um momento de separação. Então, são parábolas que vão tratando dessa ideia de ciclos, de períodos, porque é assim que se dá a evolução da humanidade. E a evolução de cada um de nós e também a evolução dos planetas. Porque também, como nós já falamos, os planetas obedecem à lei do progresso. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, nós vamos fazendo o quê? Ajuntando recursos, aprendizados, experiências, até que chega aquele momento da ceifa. Então, a transição planetária é esse momento da ceifa, em que vai separar de nós o joio e o trigo. Então, nós temos esse exemplo dessa parábola, porque justamente o joio e o trigo, eles se misturam, são muito parecidos. É como nós separarmos duas felicidades. Uma, a felicidade que nos proporciona o materialismo. E a outra, a felicidade que nos proporciona a espiritualidade, por exemplo. Ora, nós já sabemos que estamos entrando, está lá no começo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na era do Espírito, em que o Espírito vai resgatar o homem da matéria, porque nós ainda estamos muito materializados, meus irmãos. Então, a primeira felicidade, que é o materialismo, é uma felicidade, mas fugaz. Já a segunda, que é a felicidade da espiritualidade, ela sim é uma felicidade duradoura, mas que ambas são facilmente confundidas por nós como joio e trigo. Então, é esse momento que vai fazer a separação, a aferição, esse momento de transição. Nós vamos saber muito bem separar uma coisa da outra. Por quê? Porque nós vamos lembrar que nós vamos lembrar que somos espíritos imortais. E que sim, nós estamos na Terra, que é uma bela escola, mas nós não somos da Terra. Daí,
advir tantas crises, meus irmãos? Por quê? Porque crise significa separação, avaliação, decisão. Daí a crise é vir para separar e separar bem uma coisa da outra. Tanto assim que a primeira coisa que essa pandemia que nós estamos passando, a primeira coisa a ser atingida foi o consumismo, o materialismo. Então, o fim dos tempos, por fim dos tempos, nós não vamos entender o final da Terra. Nós entendemos o fim de um ciclo, que pode ser pensado como um fim do ciclo da Terra como um todo. O fim do ciclo que nós estamos passando agora é o fim de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Ou seja, para um outro ciclo que nós estamos justamente neste momento, nessa transição. Daí a transição planetária. Mas nós também podemos entender que, segundo a postura que nós adotamos, se uma postura de resiliência nesses momentos, uma postura de aprendizado, de abertura, ela vai nos transformar para melhor. Porque às vezes nós passamos anos a fio com aquela calma, né, com aquela tranquilidade, de repente chega aquela experiência dura, como que essa experiência que nós estamos passando, muitos de nós, inclusive perdendo entes amados, né, que é uma experiência definidora para o nosso espírito mortal. Uma experiência que nos transforma a vida dali para diante. Agora, muitas das vezes, se diante da crise nós adotamos uma postura de rebeldia, de falta de aceitação, de orgulho, ou seja, a rebeldia, a revolta, o orgulho, todos esses são filhos do desamor. Muitas vezes nós complicamos ainda mais as nossas circunstâncias e criamos uma sementeira ainda mais dolorosa para o nosso porvir. Então é aquilo que os bons espíritos falam. Afinal, você quer a solução do problema ou você faz parte do problema? Então nós temos que refletir sobre isso. Agora, entendendo também a oportunidade bendita que a crise traz. Oportunidade de crescimento e de transformação da criatura. Porque é exatamente o momento de se verificar se realmente nós estamos colocando em prática tudo quanto sabemos. Saber realmente em que patamar nós estamos. O que nós estamos buscando quando a gente, por exemplo, vem aqui no GEA estudar? Qual é a meta nossa? Então, nós vamos saber pouco a pouco, com todo esse aprendizado de vida, o que é supérfluo em nossa vida, o que é necessário. Então, na crise, essas coisas elas se tornam muito mais claras. É por isso que o nosso benfeitor Emmanuel, ele vai nos dizer que é a crise que resolve. E é mesmo. Então, essa situação mundial, essa situação pandêmica de isolamento social, ela é também um momento de extraordinário recolhimento pessoal. É como se a vida parasse nesse momento para que nós pudéssemos nos recolocar nela, mas na vida com V maiúsculo. É como se a vida estivesse parando para que nós pudéssemos nos reconectar, nós conosco mesmo. Por isso essa virada do conhecimento interior. É essa religar a criatura com o seu Criador. Então, daí vem a importância também da nossa higiene mental, da nossa vida mental higienizada. A importância da nossa vida interior harmonizada com o amor cósmico universal. Para que a gente possa colaborar, inclusive, com a própria espiritualidade superior nesse momento. Para nós sermos realmente, meus irmãos, instrumentos do alto dentro da própria família, por exemplo. No sentido de auxiliar, de contribuir, de servir, de pacificar e, enfim, a serenar a tudo, a todos e a nós mesmos. Porque muitas das vezes o que nós tomamos por destruição ou por morte, muitas das vezes é transformação, é renovação, é despertamento para essas verdadeiras finalidades da vida. Então, quando nós entendemos isso,
Quando nós sentimos esse amor a reger a vida, não há por que manter um clima de pessimismo crônico, apesar dos pesares. Um clima de lamentação, de desespero, em que muitas das vezes acabam até complicando a situação. Então a gente vai, com essa luz que a doutrina espírita nos dá, vai compreendendo que é preciso investir em confiança, é preciso investir no bem. Caso contrário, nós estaremos criando para nós os chamados tormentos voluntários, em que o Evangelho nos explica através das vozes do céu, que são as vozes desses benfeitores da humanidade, que vêm nos falar através da mediunidade e que está registrada lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. É aí que nós entendemos propriamente que o inferno não é uma circunstância exterior, não é algo que nós enfrentamos depois da desencarnação, é um estado íntimo. Céu e inferno é um estado íntimo. E nós espíritas temos todos os recursos para construir um estado de céu íntimo em nós, mesmo no inferno de uma pandemia, mesmo no inferno da perda de um ente amado, por exemplo. É por isso, meus irmãos, que nós jamais podemos desprezar a autoeducação e o autoaprimoramento. A nossa maior missão aqui na Terra é nos autoiluminar. É ter uma rotina construtiva de cultivar bons hábitos e ter a confiança como um hábito em nossa casa mental. Então, se nós conseguirmos elaborar esses investimentos em nós vamos ver que todo movimento ele é sagrado, inclusive o movimento de dor, inclusive o movimento da desencarnação. Porque tudo com esse entendimento passa a ser celebração, porque a alma que vive bem e vive a profundidade desses conhecimentos do Espiritismo, que nós temos a melhor informação do mundo espiritual. É uma alma que vive as ocorrências do mundo, vive a dor e vive o amor. Mas a qualidade da forma como ela se relaciona nesses episódios é que é diferenciado, principalmente nos momentos de dor. Porque toda dor, ela se transforma em dom. E todo amor, ele é fecundo. Então, numa experiência que revela aprendizado e crescimento, nós transformaremos a dor em dom. É essa posição que nós estamos agora atravessando na transição planetária. Então, meus queridos, finalizando, transição planetária é encontrar essa natureza emocional interna que precisa ser explorada, conhecida e vivida. E convivida, eu diria ainda. Por quê? Porque tem muita gente, por exemplo, que fala que tem medo da solidão. Mas a gente pensa que o nosso medo da solidão é de ficar sozinho. Quando, na verdade verdadeira, meus irmãos, psicologicamente falando, o medo da solidão, muitas das vezes, é o medo de nós ficarmos sozinhos conosco mesmo e de deparar com aquilo que nós temos. Ora, se nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos, eu tenho que me dar bem com quem primeiro? Comigo mesmo. É estar bem em nossa própria pele, né? E a partir de mim expandir para os demais. Então daí vem essa crise, que é todo momento de crise, meus irmãos, é um momento de recolhimento e de oração. E um período como esse, que é raro, que afetou o mundo e com certeza dentro do que a espiritualidade tem sinalizado, é um recurso para a preparação desses novos tempos anunciados desde há muito. Mas com base em quê? Em repensar a vida, numa autorreflexão, numa revisão de vida, como um freio de arrumação, de necessidade de mudar nossos padrões comportamentais, de procurar valorizar o que é essencial, de busca de espiritualidade, de ser, enfim, o que somos. Uma vez mais repetindo, lembrando que o livro dos Espíritos, o Consolador Prometido, veio nos dizer: ei, vocês são imortais. Então não foi à toa que o benfeitor Emmanuel assinalou uma data aproximada da regeneração em 2057. E nós notamos que já está havendo, sim, mudanças que o homem não esperava, com uma gravidade que os homens não esperavam.
Então, o momento de crise é um momento de oração, de aferição de valores, de separação daquilo que serve e daquilo que não nos serve. Então, o vírus, por exemplo, ele sim estabeleceu uma vírgula na história que a humanidade escrevia, mas foi uma vírgula só, não é um ponto final. É uma vírgula para que nós paremos para repensar a vida, para dar um fôlegozinho e voltar de novo com pensamentos novos e com atitudes renovadas. Porque outras providências virão do mais alto para o bem de todos, não tenhamos dúvida disso. Isso é o começo de um bem maior. Então, nós precisamos, nesse momento de recolhimento, e nos valer desse momento para refletir e lembrar que Jesus não nos deixou os órfãos e que suas palavras ecoam quando ele diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que mundo é esse? O mundo interno. Então, a maneira pela qual nós nos portamos diante desses momentos de transição, ela é muito importante. É como construir esse estado interno para lidar melhor com essas experiências. Porque as crises, elas são momentos definidores para o espírito, definidores para uma individualidade coletiva, porque nós sabemos que existem crises individuais, de grupamento familiar, de uma nação e uma crise global, como a que nós estamos passando. Porque do grego crises, que deriva do verbo crinho, que significa crise, significa separar, decidir, julgar, analisar, avaliar. Então, o que é crise? É um momento de separação, de análise, de avaliação, de decisão entre o modo de ser anterior àquela crise e o modo de ser posterior àquela crise. Então, crises são momentos de testemunho, de aferição, de ceifa. São momentos que convidam a criatura a separar, a julgar e analisar o que vale a pena continuar levando para diante. Aqueles recursos, então, que valem a pena, que nos cabe valorizar e investir, e analisar o que vale a pena ser deixado para trás. E é aquilo que nós precisamos deixar, abandonar, que não nos melhora em nada, que não é mais valioso, porque nós já entendemos que aquilo não agrega e não edifica. Mas lembrando sempre que condutas iguais levam a resultados iguais. Então, meus irmãos, no termo técnico, nós realmente estamos em isolamento social, mas num termo mais filosófico, nós estamos num recolhimento pessoal. Então, por isso, meus irmãos, vamos mudar amorosamente, sem violência conosco mesmo. Então, é nesse sentido, que este é um momento extraordinário que nós estamos vivendo. E a gente termina aqui lembrando das palavras de Jesus. E eles disseram: levanta-te, tende bom ânimo, Jesus te chama. É também ter bom ânimo, porque sentado significa acomodado. Por isso Jesus fala: levanta-te, não fica acomodado, parado. Porque Jesus é vida e a vida é movimento. Então é um convite para que nós saiamos dessa comodidade mórbida e nos levantemos. Levanta-te, ou seja, espiritualiza-te, saia da materialidade. Então esse período da transição é uma vírgula e não um ponto final. É só para nós respirarmos. Então ouçamos o recado da vida e saibamos confiar. As crises são grandes minutos, são esses grandes momentos que estamos vivendo agora. A oportunidade, ela está aqui, o momento é esse, então vamos agir e começar pelo autodescobrimento, pelo auto-amor. E nós encerramos com uma belíssima mensagem de Emmanuel, que fala assim: lição de fé. Coração, não te perturbes. Se a luta surge tão grande em que tudo é aflição no ar, acalma-te, serve e lida, que Deus, sustentando a vida, só nos pede confiar. Então, sede firmes, e quando ouvirdes, diz em Lucas, e quando ouvirdes de guerras e sedições, ou seja, de abalos coletivos, não vos assustais. Levanta-te, tende bom ânimo, Jesus te chama.
Uma boa noite a todos e, uma vez mais, parabéns ao Geia por esse trabalho maravilhoso. Um abraço a todos. Tudo de bom.